Filipenses capítulo 4, verso de número 11, a Bíblia vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus para esse texto? Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta dirigida aos filipenses, em Filipo, obviamente, uma cidade que pertencia ao Império Romano, que ficava numa região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Apesar de Timóteo ser mencionado lá na saudação inicial, se você ler o livro, a carta, e eu desafio você a fazer isso, é uma carta muito curta, 4 capítulos, mas que é cheia de princípios, cheia de palavras de encorajamento para nós. Lá no capítulo 1, ele é mencionado, saudando, mas a carta foi escrita pelo próprio Paulo. Alguns estudiosos acreditam que, na verdade, Timóteo redigiu enquanto Paulo ditava o conteúdo da carta. Paulo estava encarcerado nessa região, estava preso em Roma. Isso é comprovado, essa questão da autoria da carta, pelo emprego do pronome eu e de algumas formas verbais correspondentes, e pelo fato dele citar Timóteo lá no capítulo 2, no verso 19. Um dos principais motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta foi para expressar sua gratidão. Por quê? Porque os filipos demonstraram um apoio, principalmente no que diz respeito a apoio financeiro, na segunda viagem missionária dele, enquanto ele estava preso em Roma. Então, o conteúdo, talvez um dos pontos altos de conteúdo dessa carta, seja a expressão de gratidão que Paulo tem para com os filipenses, os filipos. Agora, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero gerar uma indagação para a sua vida. A pergunta é: de onde vem a sua força? Por quê? Porque mais importante do que a forma como a sua força está se manifestando é a fonte de onde ela jorra. O que alimenta a sua força? O que o mantém com seu vigor, com a sua energia? Nós costumamos ouvir uma expressão chamada assim, na força do ódio. Quem já ouviu essa expressão aí? Eu vou fazer na força do ódio. Vou para a academia, mas na força do ódio. É uma expressão que nós usamos, mas é importante nós pensarmos, sim, o lugar, a fonte de onde vem a nossa força, de onde vêm as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes. Há muitas pessoas lutando na própria força, tentando somente na própria força, buscando somente na própria força. E acredite, à primeira vista isso é bom, e até certo ponto louvável, mas acredite, isso nos esgota. Isso nos deixa cansados. Quando você tenta fazer muito uma coisa só na força do seu braço, um casamento que a pessoa está lutando para fazer dar certo, mas sozinho, na força do braço, é difícil. Quando você tenta avançar numa área da sua vida, sozinho, na força do braço, isso é exaustivo, é cansativo. Talvez você esteja aqui essa noite e a sua história nesse ano de 2024 tenha sido assim: pastor, estou tentando tudo, mas é sozinho, é na força do meu braço, é aquela coisa, parece que você está nadando contra a correnteza, parece que tem algo te puxando, uma âncora. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Mas a Bíblia fala assim, no demais, irmãos, lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor, seja revigorado no Senhor. Você pode ter tido uma jornada exaustiva até aqui, mas eu digo para você essa noite: o Senhor é a sua força. No Senhor você vai conseguir. Levanta as suas mãos aí e fala assim: no Senhor eu vou conseguir. Isaías vai dizer: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está
sem forças. Ei, talvez você entrou aqui hoje e você fala assim, pastor, eu estou sem força. Essa palavra é para você. Se você está se sentindo cansado, a palavra para você essa noite é: Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, levante suas mãos aí se você está esperando no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, essa palavra eu profetizo sobre a sua vida. Você vai sair daqui essa noite com as suas forças renovadas. A nossa força vem do Senhor. É nele que nós estamos ancorados, guardados, protegidos. No livro de Neemias, ele diz: ide, comei carnes gordas, bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Você pode consagrar esse momento agora ao Senhor? Esse culto é para Ele, amém ou não amém? Então consagre, fala assim, esse culto é para o Senhor, esse momento é para Ele. Então mesmo que eu tenha dificuldades, problemas, são coisas para resolver, esse momento eu consagro ao Senhor, é para Ele, é para louvor dEle. E aí ele diz, portanto, se você consagrou esse momento a Ele, se você está entregando esse momento para Ele, se você diz, esse culto é para o Senhor, sabe o que a Bíblia diz? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ô irmão, isso é o que você tem que ter para a sua vida hoje. Se você fala assim, esse momento agora é do Senhor, então eu não vou me entristecer, porque a alegria dele é a minha força, porque eu sei que eu estou na presença dele, então eu vou me alegrar, então eu vou celebrar. Agora eu faço mais uma pergunta para você: você consegue encontrar essa alegria aí no seu íntimo? Você consegue encontrar essa percepção de força no seu interior? Por que eu estou perguntando isso? Por que isso é uma pergunta pertinente? Porque muitos, apesar de estarem na igreja, estão consumidos pelas frustrações, os sonhos que não deram certo. Tem muita gente que, apesar de estar na igreja, está consumido pela decepção. Eu estou decepcionado, pastor. Estou decepcionado com pessoas. Estou decepcionado com líderes. Eu estou frustrado. Tem gente que, apesar de estar na igreja, está consumida pela falta de propósito. Pergunto para você, você consegue encontrar essa alegria em você? Você consegue ter a alegria do Senhor manifesta na sua vida? A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ter alegria no Senhor, entenda, é muito mais do que uma salva de palmas animada. É muito mais, é desfrutar da presença dEle com intensidade e intencionalidade. Vou repetir, estar na presença do Senhor, queridos, vai além de uma salva de palmas animada. A alegria do Senhor é minha força, oba! Não é só isso. É você estar na presença dEle com intensidade e com intencionalidade. Sabe por quê? Porque, queridos, não vai vir, o Espírito Santo não vai descer, se apoderar de você, e aí você vai começar a adorar, rir, bater palma, alegrar, chorar. Não, meu irmão. É intencional. É você, pastor, trabalhei o dia inteiro, estou doido para ir para casa. Ei, irmão, seja intencional. Seja intencional na sua adoração. É ter uma entrega plena. É ser capaz de compor salmos, mesmo orando numa caverna. É ser capaz de criar salmos de louvor e adoração, mesmo sendo perseguido por inimigos. Eu pergunto, há um louvor assim na sua alma? Há uma chama que queima em você de adorar Ele, independente de qualquer coisa, independente do contexto, independente das batalhas, independente das crises que você está enfrentando. Vou perguntar novamente, tem um clamor assim na sua alma? Ei, eu vou adorar Ele, eu vim para esse culto para adorar, eu vim para glorificar. Estou com dificuldade, pastor, eu vim para adorar a Deus. Ei, tem isso aí em você, irmão? Tem essa chama dentro em você aí? Então exalte a Ele aí onde você está, canta louvores, cria salmos, adore, grite, celebre ao Senhor, irmão. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome.
tendo muito ou passando necessidade. Este talvez seja, esse ponto, talvez seja um dos maiores desafios para a cristandade, para nós cristãos. Por quê? Porque perceber Deus, encontrar Deus nos dias de bonança é fácil, irmão. É muito fácil. É muito fácil celebrar a Deus quando você está conseguindo fechar a conta no final do mês. É fácil celebrar a Deus quando as coisas acontecem, o caminhar da sua vida está sendo positivo, o saldo está sendo positivo. Mas e nos dias ruins? E nos dias de dificuldade? Muitos não conseguem perceber Deus na calamidade. Muitos não conseguem encontrar Deus na tempestade. Davi talvez para mim seja um dos personagens mais inspiradores na Bíblia. Para você também, com certeza. A Bíblia vai falar que quando ele estava fugindo do seu filho, estava fugindo de Absalão, a Bíblia vai falar que um homem chamado Simei, do clã de Saul, veja bem, um homem lá do clã de Saul se levantou e começou a amaldiçoar Davi, tacar pedras pelo caminho. Davi fugindo de Jerusalém, pelo caminho um homem veio e começou a amaldiçoá-lo. Um dos homens que estavam com Davi, os filhos de Zeruia, fala assim, se não me engano era Abissai. Falou assim, rei, o que esse cão morto está falando? Deixe-me pegar a minha espada que eu resolvo isso rápido. As palavras de Davi para ele foram, o que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem pode questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros, até o meu filho, sangue do meu sangue, procura me matar, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer. Davi ele tinha uma maneira muito única de encarar os problemas que apareciam. Davi tinha uma percepção, e eu desafio você a ser como ele. Davi olhou para aquela situação, fugindo do próprio filho, sendo amaldiçoado por um outro homem. Davi, em meio a tudo isso, falou assim, ei, eu vou tirar Deus disso aí. Eu vou encontrar Deus nisso aí. Ei, talvez para você seja muito difícil ter essa percepção, mas eu digo, nas suas tempestades, Deus está com você. Ei, vou repetir, nas suas tempestades, Deus está com você. Ele fala assim, que Ele faz o caminho dele na tempestade, na luta que você está enfrentando, nessa batalha que você acha muito difícil, eu digo, Deus vai te encontrar, vai te pegar, vai te resgatar. Ei, tem uma palavra de vida para você essa noite. O nosso desafio é justamente enxergar Deus nas nossas lutas e saber que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ei, profetiza aí para o seu irmão, fala assim, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. 2 Samuel, capítulo 16, verso 12, olha as palavras de Davi. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje eu recebo. Imagina, ele está lá sendo amaldiçoado e ele fala assim, deixa esse homem amaldiçoar, porque o fato de ele estar fazendo isso, talvez Deus pegue isso, Deus perceba que ele está me amaldiçoando, e que Deus responda a essa aflição me retribuindo com bem. Ele fala assim, eu vou achar Deus nessa situação. E repito, para nós é muito difícil perceber Deus em algumas situações. Mas a palavra que ele disse para Josué, se eu não me engano, mas é a palavra que tem para você essa noite. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ei, Deus nunca te deixa só. Deus nunca desampara um dos seus. Ei, não importa qual é a situação, eu digo, Deus não nos deixa desamparados. Esse contentamento que Paulo expressa é a manifestação do amadurecimento da fé que nós professamos. Olha o que ele diz, aprendi o segredo de viver contente, seja qual for a situação. Tendo muito ou tendo pouco, passando fome, ou tendo em abundância, ou tendo em fartura. Ele fala, eu aprendi o segredo, olha o contentamento que esse homem tem. Isso se chama amadurecimento.
E eu digo, é uma coisa que falta dentro da igreja, cristão maduro. Por quê? Porque tem gente que qualquer coisa sai da igreja. Desvia. Fiquei decepcionado, vou sair da igreja. Fiquei decepcionado. Aconteceu um problema no meu casamento, vou separar. A tal da incompatibilidade de genes. Sem acusar ninguém, fala assim, amadurece, irmão. Fala aí, irmão, para o seu irmão do seu lado. Você amadurece. Ei, seja um cristão maduro. Não seja guiado por qualquer vento de doutrina. Ei, não seja abalado por qualquer tempestade. Permaneça firme. Sabe o que a Bíblia fala? Que quem ouve as minhas palavras e pratica, é Jesus falando, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio contra ela o vento, veio contra ela a chuva. Essa casa permaneceu firme. Por quê? Porque o alicerce era Jesus Cristo. Ei, se a sua rocha é Jesus, não importa qual é a tempestade, a guerra, a dificuldade, sua casa vai permanecer de pé. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, em geral, nós associamos esse versículo com ganhar, porque pode tudo, soa como realização, como sucesso, sim ou não? Soa dessa forma. Nós entendemos que está falando o quê? De sucesso. E no mundo, de fato, nós somos medidos pelo sucesso ou pelos nossos fracassos. Porém, Deus nos enxerga e Ele vê em nós o propósito. Deus não olha para você, Deus não mede você pelo teu sucesso. Ei, Deus não te conhece como empresário, empresária, servidor público ou não. Deus não conhece você pela sua profissão. Deus conhece você porque Ele te deu um propósito. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Nós temos, o caminho do mundo é esse, é uma definição do que é o sucesso. E obviamente que nós queremos colocar essa definição dentro de um escopo de conquistas materiais somente. Saul se via pequeno. Olha quem foi Saul. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele foi procurar as jumentas do seu pai. Ele tem um encontro com Samuel. Ele recebe uma palavra. Recebe uma autoridade, uma unção. A Bíblia fala que quando ele tem aquele encontro, ele encontra um grupo de profetas, ele vai profetizar. A Bíblia fala que Deus muda o coração de Saul. Eu acho isso fantástico. Deus muda o coração de Saul. Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde ele quer. Amém? Então Saul está lá, escolhido como rei, escolhido por Deus. Amém? Quem escolheu Saul como rei? Fala comigo, foi Deus. Amém, foi Deus. Ele é escolhido como rei. A Bíblia vai dizer que quando se junta o povo havia pedido um rei. Quando ele se junta e a sorte cai sobre Saul, a Bíblia vai falar que em um momento Saul ouve as pessoas comentando a respeito dele, o diminuindo. E ele guarda as coisas para si, ele não comenta, ele guarda. Mas sabe o que tem um momento que Israel está sendo atacado? Ele pega, ele mata um animal, mata um boi, reparte ele e dispersa para todas as tribos e fala assim, quem não se juntar comigo vai sobrar para o seu lado. Basicamente, estou contextualizando, ok? Parafraseando. E ele manda isso e os homens vão se juntar a ele e Israel vai ter uma grande vitória militar. Saul, ele tinha uma visão de si próprio de muita insegurança. Ele se esconde no meio das bagagens. Quando a sorte caiu sobre ele, ele foi se esconder onde? No meio das bagagens. Um homem que os mais altos em Israel davam nos seus ombros, foi se esconder no meio das bagagens, com medo. Mas foi ele que Deus escolheu. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Olha o cenário. Quem é Abraão? Abrão, pai exaltado. Sarai, princesa. Não podiam ter filhos. A idade chegou, a idade avançada chegou. Não podiam ter filhos.
A palavra para eles era: você será um pai de multidões. O homem está velho e não podia ter filhos, sua mulher não engravidava. Mas Deus mudou a promessa? Não, meu amigo. Deus restaurou eles. Deus mudou quem era Abraão. Por quê? Porque a palavra dele ia se cumprir. Deus não mudou o foco da promessa. Eu vou tirar a promessa de Sarai aqui, vou colocar sobre Agar. Quando Abraão percebeu, falou assim: Senhor, permita que Ismael seja. Não, a palavra é para Sara, vai ser por ela, vai ser através dela. Eu digo para você, nenhuma palavra de Deus para a sua vida vai cair. Ele vai cumprir em você, a promessa é para você. Então Ele vai fazer em você, através de você. Se mantenha firme. Pedro e os demais discípulos eram pescadores, irmão. Alguns historiadores acreditam que eles eram adolescentes quando Jesus chamou eles. Eram jovens, totalmente, o padrão, adolescentes não, eram jovens. Pedro já tinha uma esposa, mas eram pessoas não preparadas, inexperientes, sem conhecimento nenhum de lei. Provavelmente sabiam o básico. Iletrados, assim eram definidos eles pelos líderes religiosos, homens iletrados. Mas foi através deles que o mundo foi abalado. Os transtornadores do mundo chegaram aqui, eram os discípulos, que estavam cheios do Espírito Santo, que estavam cheios de unção. Sabe por quê, meu querido? Deus conhece você pelo propósito que Ele estabeleceu para você. Ei, Deus não está olhando o seu currículo profissional, Deus não está olhando a sua conta bancária, não, essas coisas para Deus não são secundárias, não são nada. Ele quer alguém que Ele possa cumprir a vontade dEle. Irmão, preste atenção numa coisa: nenhum fracasso seu é permanente, tampouco define a sua história. Nada de tropeço define a sua história. As escolhas que Deus faz de pessoas é porque Ele enxerga em cada um de nós o propósito para o qual Ele nos estabeleceu. Deus define você, Ele olha para você e Ele não está consultando o seu passado, não. Ele não vai olhar, Deus olha e Ele sabe: ei, eu criei, foi para louvor do meu nome, tem propósito, tem missão, é isso que importa para Deus. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, dentro de uma cela em Roma. Onde é que ele estava? Numa cela, fala comigo, dentro de uma cela. Imagine isso. Ele estava numa cela. Pode ter certeza de algo, meu querido. A frase, a expressão, tudo posso naquele que me fortalece, não estava linkada ao momento que ele estava vivendo. Não estava. Ele olha, opa, estou numa cela. Olha o que o homem está declarando dentro de uma cela, pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Preso. A prisão não é um lugar para vencedores, pelo menos não como definido pelo mundo. Agora acredite, por que isso? Porque o seu eu posso, o posso de tudo posso, o ganhar do seu tudo, abarcava muito mais do que os padrões humanos. Posso tudo naquele que me fortalece. É muito além das nossas batalhas humanas. Ele entendia isso. Paulo estava em outra dimensão. Ele sabia que aquela cela ali não representava nada para ele além de uma oportunidade. Ele chega a glorificar a Deus dizendo que os que estavam em Roma, os da casa de César, estavam recebendo a palavra. Aquele homem encontrou Deus numa prisão, sendo acusado, com risco de ser morto. Eu estou destacando esse ponto, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, não é uma expressão somente de vitórias de conquista, irmão. Não é uma expressão somente de vitória dos montes, não é. Ela também serve para os dias de vales. Ela também serve para as batalhas de resistência. Ei, às vezes a batalha que você está enfrentando hoje seja de resistência. Quantos entendem isso? Batalha de resistência, aquela que você está lutando para não perder algo, que nós temos essas batalhas, sim ou não? Nós lutamos para preservar as coisas que Deus nos deu. Então nós temos sim as batalhas de resistência.
Mas também nós temos as batalhas das montanhas, que são aquelas que nós estamos conquistando aquilo que Deus tem para nós. Existem as batalhas de vales, existem as batalhas de montanhas. E o tudo posso naquele que me fortalece serve para ambas. Seja qual for a circunstância, seja qual for a batalha, talvez a sua luta seja de vale, talvez sua luta seja de montanha, talvez você esteja enfrentando uma resistência, talvez você esteja querendo alcançar algo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é uma expressão para todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração que eu posso suportar os dias maus. Eu posso suportar os dias de escassez, os dias de crise, os dias de perda, os dias de vale, os dias de luta, os dias de sofrimento. É uma convicção de que Deus está comigo em todos os momentos. Ei, profetize isso aí, irmão, sobre a sua casa. Deus está comigo em todos os momentos. Uma frase de um autor, Chris Vallotton, ele diz assim: crer em Jesus não é ter uma forma de pensar pré-determinada com relação às circunstâncias ao seu redor, mas o reconhecimento de que situações temporais estão sujeitas ao seu poder sobrenatural. Qualquer que seja a sua circunstância temporal, ela está sujeita ao poder sobrenatural de Deus. Sabe qual é a conexão com o texto que eu acabei de ler? Essa não é uma mensagem que eu estou ministrando para você essa noite, do se conforme com o dia mal, porque faz parte da vida. Mas é você entender que num dia mal, eu vou perceber Ele nisso. Ei, irmão, se você entender essa palavra hoje, eu saio daqui feliz. Se você conseguir encontrar Deus no seu dia mal, se você conseguir encontrar Deus nos seus dias de luta, nos seus dias de guerra, no meio da tempestade, você saber que Ele não te deixou, que Ele não te desamparou, se você perceber que nos seus dias de batalha Ele continua agindo, Ele continua cuidando, sabe por quê? Porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos deixa sozinhos. Pedro estava lá, quando ele começou a afundar, tinha uma mão pronta para levantar ele. Ei, tem uma mão estendida para você essa noite, tem uma presença aqui nesse lugar, e eu digo para você, querido, qualquer que sejam suas lutas, você vai encontrar Deus nelas. A expressão de Paulo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, está ancorada na verdade de que nada, absolutamente nada, pode nos tirar o empoderamento de se viver na presença de Deus. Irmão, uma coisa é passar por lutas. Uma coisa completamente diferente é passar luta sem Deus. Uma coisa é você lidar com os dias ruins. Outra coisa é você lidar com os dias ruins sem Deus. Uma coisa é sofrer uma perda, um parente, um familiar, alguém próximo. Outra coisa é enfrentar isso sem Deus. A presença de Deus, a convicção do Espírito Santo em nós, ela muda tudo. Jesus não nos prometeu uma vida sem desafios, mas Ele nos prometeu a certeza da sua presença. Ei, eu estarei com vocês todos os dias. Tem promessa mais linda do que essa na Bíblia? Eu estarei com vocês. Ei, Deus está com você. Eu digo para você, para essa próxima, para esse restante de semana, Deus está com você. Nessa entrevista de emprego, Deus está com você. Nesse seu projeto para esse ano, Deus está com você. Nessa luta aí no seu casamento, Deus está com você. Para aquilo que você tem enfrentado, para as suas batalhas, para os seus sonhos, Deus está com você. Quero concluir, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece. É saber que eu não me movo sozinho. Saber que Paulo, ele desenvolveu essa... É uma expressão mais assim voltada para o mundo do coach, mas eu vou usar, né?
Ele desenvolveu uma inteligência espiritual. O homem estava lá, irmãos, preso. E se você ler esse momento de Paulo aqui, preso em Roma, ele sofreu várias ameaças. Paulo foi dado como morto, açoitado. Olha a história dos apóstolos. Olha a expressão, aprendi o segredo de viver contente, seja em qualquer situação. Tem gente que não consegue lidar com uma dificuldade financeira. Tem gente que abre mão de ministério. Tem gente que abre mão de tantas... Ei, você não acha que você já não desistiu de coisas demais na sua vida? Você não acha que já não abriu mão de coisas demais na sua vida? Você não acha que já perdeu muito tempo olhando para trás? Falando assim, era melhor antes. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, os dias de fartura, é isso que ele está dizendo. Eu sei o que é sentar na mesa do banquete. Eu sei o que é dividir o pão duro, que é o que tem para comer. É comer, sabe, eu sei o que é comer lá no Nau, Coco Bambu. Fala um restaurante aí que você goste. Pensa aí no seu restaurante. O que você tem um sonho de ir, talvez que você já foi. Fazer igual o bispo faz aqui, comer aquele peixe com vários legumes, com camarão. Eu não vou ficar descrevendo a comida, não tem essa, né? A picanha, né, no Buffalo Bill que você corta, aí você vê aquela coisa bem chega da água na boca, né? Aquele hambúrguer suculento também, que eu gosto. Mas eu também sei, e você provavelmente também, sabe o que é comer só o arroz com ovo? Você teve o dia que o que dava era o miojo? Você teve o dia que o que dava para comer era o pouco? Você teve o dia que você não pagou aquela conta e ficou ansioso, preocupado? Você teve o dia que você tinha o suficiente para fazer aquela viagem que você sonhou, que você planejou? Ei, tem dias bons e tem dias maus. Maturidade na fé, eu vejo Deus em ambos. Amadureça, irmão. Vamos amadurecer, isso é para nós, é para mim. Vamos amadurecer a nossa fé. Eu não culpo Deus pelos meus dias maus. Mas eu sei que nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de riso, nos dias de choro, Ele está sempre comigo. Se coloque de pé. Quando eu falei sobre a alegria do Senhor, eu frisei 2 pontos daquilo que nós temos quando nós estamos na presença de Deus. E essa, para mim, talvez seja uma das coisas que mais Deus falou comigo. Essa chave. Eu desfruto da presença dEle com intensidade e com intencionalidade. Ei, irmão, tem coisas que você tem que forçar a passagem. Eu gosto muito da história, quando... Tem música boa aí para cantar comigo? Eu gosto muito da história de quando eles estavam atravessando o mar. Veja como foi. O exército de Faraó estava no encalço deles, estava perseguindo, e eles chegaram diante do mar. Aos olhos naturais, eles estavam encurralados. Sim ou não? Encurralados. O povo começou a reclamar contra Moisés. Moisés começou a clamar. Deus dá uma ordem para ele: Moisés,
você, por que está clamando a mim? Manda esse povo marchar. Primeiro, manda o povo parar de reclamar e manda eles agir. Então manda o povo marchar. E você pega o cajado, pega a autoridade que eu te entreguei, estende sobre esse mar, porque as águas vão se abrir. E Moisés faz, ele estende o cajado, Deus faz soprar um vento toda aquela noite, então o mar se abre. E nesse momento que o vento está soprando, a presença de Deus que estava indo adiante deles, vai lá, se põe na retaguarda, porque Deus não deixa você desprotegido, irmão, não deixa. Ele se diz, a nuvem, a glória, a presença, sai da frente deles, porque ela guiava eles, ela vai sair, vai se colocar diante de, atrás, na retaguarda, entre eles e os egípcios. Ô irmão, tem coisas que Deus não, é impressionante como Deus trabalha. É impressionante a forma como Deus, mas e você entende que Deus não fica, Deus não fica aceitando as nossas desculpinhas. Manda o povo marchar, porque quer? Para de reclamar, irmão. Vai marchar. E você, para de ficar orando, porque tem coisas que eu não quero que você ore. Tem hora que eu quero que você estende o teu cajado, põe o pé na água, faça acontecer. Tem gente que vem para o culto e fica assim olhando para a gente com a cara meio de palerma. Não é para você, calma, brincadeira. Eu vou chamar, igual no exército, cara de mocorongo. Não é você não, irmão, calma, não fica ofendido comigo. Mas tem gente que está esperando ser convencida. Ô irmão, é você e Deus, é sua adoração, é a sua entrega, é a sua intensidade, é a sua intencionalidade, é o quanto você entende que você não está na presença do Marcos, aqui não é natural, irmão. Você está na presença do nosso Senhor. Ei, você está na presença do nosso Senhor. Isso é o suficiente para você falar assim: opa, eu vou adorar Ele. Eu digo para você que se eu perguntar para qualquer um aqui, tem uma luta? Está enfrentando alguma luta? Tá, as suas tem uma lutinha para enfrentar? Algumas? Tem luta aí para enfrentar, guerreiro? Você torce para o São Paulo, então as suas lutas estão numa outra dimensão, né? Você tem luta para enfrentar? Tem luta? Ira, tem luta, Ira? Irmão, quem não tiver uma luta para enfrentar aqui, a gente vai orar para você ser arrebatado. Todos nós temos uma luta para enfrentar. E todos nós temos uma adoração para entregar a Ele. Todos nós temos algo para entregar a Ele. Todos nós podemos fluir em adoração. Todos nós podemos encher os nossos pulmões e celebrar Ele com intensidade, com louvor, sabendo que Ele está cuidando, que Ele está agindo. Eu sei o que é ter em abundância. Eu sei o que é ter escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.